Olá pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa primeira aula aqui no ambiente virtual sobre introdução ao metabolismo. Nós vamos trabalhar com alguns conceitos básicos que vão preparar vocês para as aulas que vêm no futuro. Depois nós vamos falar sobre fermentação, sobre respiração e sobre fotossíntese em bastante detalhe. Então hoje nós só vamos fazer um geral sobre o que é metabolismo e quais são as variantes aí que você tem que considerar sempre que for estudar esse conceito. Então vamos começar passando aqui o primeiro slide para falar desses conceitos iniciais. Bom, essa definição que está ali em cima, ó, na verdade desse lado de cá, estou meio perdido com a câmera aqui, né? Desse lado de cá, é o conjunto de reações químicas que caracterizam e mantêm a vida. Essa é uma definição bem clássica, bem teórica e que traduz mais ou menos de maneira clara o que é metabolismo. Você tem que entender que tudo o que acontece na célula de um ser vivo, tudo, envolve reações dentro dessa célula. Envolve transformação de substâncias, envolve conversão de substâncias em outras. Tanto a produção de novas substâncias como a destruição de substâncias. Então, isso é o metabolismo. A gente também pode chamar o metabolismo de atividade química da célula. Ou seja, de novo, todas as reações químicas que estão acontecendo ali no interior da célula de um organismo. Então, para separar esse metabolismo em duas categorias principais, a gente pode chamar de catabolismo todo o processo que degrada substâncias, então a gente vai ter quebra de substâncias. Então, eu vou chamar de reação catabólica aquela que vai pegar uma molécula maior e separar em moléculas menores. Nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouquinho sobre isso. E anabolismo é o oposto, é quando eu faço a fusão de moléculas, quando eu faço a síntese de novas substâncias a partir da união de partes menores. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar no termo anabolizante. Quando o sujeito toma um anabolizante, ele está tentando aumentar a massa muscular dele, ele está tentando produzir mais proteína no seu organismo. Então, por isso, há o nome anabolizante, porque ele vai propiciar uma reação anabólica, né? No caso da síntese de proteínas, que vai ser um dos exemplos que nós vamos citar logo adiante. Vamos continuar aqui. Bom, como exemplos de catabolismo aqui, eu posso citar a digestão, que também é chamada de hidrólise, que é quando o nosso organismo, ou de qualquer outra célula, vai pegar uma molécula maior do alimento e vai transformar em uma molécula pequena para que ele possa absorver, para que aquilo possa sair do ambiente e entrar na célula, para que aí sim seja utilizado no metabolismo. Então, como um exemplo de hidrólise aqui, é a digestão do amido, que é uma molécula longa, feita de vários carbonos, né? São dezenas, centenas de carbonos para fazer uma molécula de amido. Ela na boca, por ação da saliva, ela vai ser digerida em maltose. Você entendeu isso? Então, ó, o amido, que é grande, tá? Vai ser digerido, ou seja, vai ser hidrolisado, vai ser quebrado, vai ser cortado em moléculas menores, em moléculas de um açúcar chamado maltose. Esse açúcar tem só 12 carbonos. Então você tem aí uma redução do tamanho da molécula, portanto você teve um catabolismo. Um outro exemplo aqui, também da digestão, é quando eu quero comer proteína, quando eu como proteína, né? Na verdade o meu organismo vai obter aminoácidos, certo? Que o aminoácido é quem compõe a proteína. Então esse aminoácido que compõe a proteína, ele vai ser digerido, ele vai ser obtido a partir da digestão dessa molécula. Beleza, pessoal? Então, ó, moléculas maiores, moléculas grandes, são digeridas em partes menores. Essa é o exemplo da hidrólise. Mais para frente, nós vamos estudar isso de novo. Nós vamos estudar a digestão de maneira bem mais pontual, bem mais precisa. Vamos continuar aqui, vamos ver mais um exemplo de catabolismo. Esse exemplo que nós vamos ver agora, que é o exemplo da fermentação e da respiração, são dois exemplos que nós vamos estudar já na nossa próxima aula. São dois processos que vão, ao quebrar moléculas, no caso a molécula de glicose, eles vão quebrar essa molécula em partículas menores. No caso da fermentação, pode ser em etanol, que é o álcool, né, que é o álcool que você vai ter que usar para higienizar sua mão, por exemplo, o álcool 70, ele vem aí da fermentação alcoólica ou fermentação etílica. É o mesmo álcool que é produzido para alimentos. Então você tem a glicose com 6 carbonos e o álcool
com 2 carbonos apenas. Então você teve uma fratura, você teve uma quebra de uma molécula maior para formar moléculas de menor energia. No caso da fermentação, além da fermentação alcoólica, que é essa que eu acabei de citar, nós temos a fermentação lática, que é a que produz o ácido lático, que vai participar do processo de coagulação do leite e fazer, por exemplo, o iogurte e derivados de leite, como queijo, coisas do tipo. Né? E também a fermentação acética, que é bem específica, feita por acetobactérias e vai estar envolvida com a fermentação do vinho, que já é um produto de origem de fermentação, né? Já houve fermentação alcoólica do suco de uva, formou-se o vinho, esse vinho vai ser fermentado e vai formar o ácido acético, que é o vinagre. Tá? O vinho fermentado ele gera o vinagre. Então esses são exemplos de fermentação. Sempre vão gerar moléculas menores. Glicose, 6 carbonos. Etanol, 2. Ácido lático, 3. Ácido acético, 3 carbonos. Então a gente está quebrando moléculas, portanto a gente está falando de uma reação catabólica. Da mesma maneira nós temos a respiração, que ela consegue quebrar a glicose, que tem 6 carbonos, em moléculas bem pequenas de 1 carbono só, o CO2, o gás carbônico. Então ela consegue tirar muito mais energia desse alimento, dessa molécula, do que o processo fermentativo. Nós vamos estudar esses 2 processos posteriormente com bastante detalhe, vendo suas etapas, reações e tudo mais. Beleza? Então essas são as reações de catabolismo, de quebra de moléculas. Vamos agora ver alguns exemplos de anabolismo. Né? Alguns exemplos como a fotossíntese. Esse é um exemplo que também nós vamos estudar nas nossas próximas aulas. Fotossíntese, que é quando o organismo consegue juntar o gás carbônico e a água, 2 moléculas muito simples, tá? Em glicose e acaba formando oxigênio. Ou seja, então, ao contrário da reação de fermentação e respiração, eu tenho a fusão de moléculas mais simples para formar uma molécula mais complexa, muito mais rica em energia. Lembrando que isso só acontece na presença de luz, tá? Tem que ser luz branca, e clorofila, que é uma molécula que consegue captar a luz solar e transformar em energia útil para o metabolismo da célula. Um outro exemplo que é a síntese proteica, ou seja, a formação de proteínas no nosso organismo. Isso, na verdade, é o oposto do que acontece lá na digestão da proteína. Se a proteína gera aminoácidos quando digerida, a fusão, ou seja, a ligação entre aminoácidos, vai gerar proteínas. Lembrando que o termo fusão não é muito correto nesse caso, né? Essas ligações elas são bastante precisas, o aminoácido continua íntegro, ele continua sendo uma partícula individualizada que está ligada a uma outra partícula individualizada. Então nós vamos ver isso também futuramente na aula de metabolismo de proteínas, nós vamos detalhar essa situação. Lembrando que eu estou usando o termo fusão aqui como uma aproximação didática para que você entenda que estamos juntando 2 moléculas, tá? Fazendo a ligação entre 2 moléculas. Beleza? Então podemos continuar? Vamos lá então agora passar para o próximo tópico, que é lembrar que todo o metabolismo, todo ele, acontece dentro da célula. Se ele não acontece dentro da célula, ele vai acontecer por ação de substâncias que foram produzidas no interior da célula. Então, essa parte da célula aqui, o hialoplasma, ou que eu posso generalizar e chamar de citoplasma, esse líquido que está dentro da célula, aqui, ó, o citoplasma, nesse ponto, esse líquido que está dentro da célula, é ele que contém as substâncias que vão participar e vão realizar o metabolismo. Então, é muito importante ter essa noção. Toda reação metabólica acontece dentro da célula ou ocorre por conta de substâncias que foram produzidas dentro da célula. Que situação seria essa de uma substância que foi produzida no interior da célula e está agindo fora dela? Um exemplo é a digestão. A digestão nos organismos multicelulares, nos animais, a partir dos selenterados, a partir desse grupo aí dos quinidários, nós temos a digestão acontecendo, pelo menos em parte nesse grupo, no modo extracelular, ou seja, fora da célula. De vermes cilíndricos e chatos, nós temos a partir daí a digestão acontecendo obrigatoriamente fora da célula, dentro do tubo digestório. Então a gente tem aí a digestão acontecendo fora da estrutura celular. Mas as substâncias que vão realizar a digestão foram produzidas onde? No interior da célula. Portanto, sempre você tem que considerar essa frasezinha aqui de baixo. Ó. A sede do metabolismo é a célula. O metabolismo acontece, tem sua localização, tem sua base nessa estrutura chamada célula. Ok? Vamos indo para frente, vamos ver mais. Pessoal, sempre que se falar em metabolismo, temos que lembrar dessas moléculas aqui, das enzimas. Enzimas são proteínas, tá, que vão ser as responsáveis
pela realização das reações metabólicas. Toda reação metabólica envolve uma ou mais enzimas. Tá? Essas proteínas elas vão agir como catalisadores biológicos. São elas que de fato executam as reações. Então, se eu preciso fazer a união de duas moléculas, quem vai fazer essa união são as enzimas. Se eu tenho que fazer a quebra de uma molécula maior em subunidades menores, quem vai fazer esse processo são as enzimas. Lembrando que elas são proteínas, então elas vão ser alvo de uma aula específica nossa no futuro. Mas é sempre importante lembrar que, como catalisadoras, elas vão fazer um processo de diminuir a energia de ativação da reação. Ou seja, dá uma olhada aqui no gráfico. Sem a enzima, a quantidade de energia necessária para que a reação aconteça, ela é muito grande. Então, ela praticamente não ocorre. Isso é muito importante. Na química, quando você estudar reações de catálise, você vai ver que uma reação que depende de um catalisador ou que é acelerada por um catalisador, ela acontece na ausência dele. Isso é um ponto pacífico. Só que ela vai acontecer de uma maneira muito lenta. No caso das enzimas, é a mesma lógica. Se a reação até pode acontecer na ausência da enzima, só que tem um detalhe, ela acontece num tempo incompatível com a vida. Então, se você não tiver enzima, o tempo que vai demorar para aquela reação acontecer, se ela acontecer, é lento demais para sustentar a vida. Então, você pode dizer que a diferença entre uma enzima e um catalisador na química é que a enzima é essencial. Se a enzima não estiver presente, a reação não acontece. Então é importante sempre lembrar isso, destacar isso. Então dá uma olhada nesse gráfico aqui. Você está vendo? Olha, a quantidade de energia necessária para que a reação aconteça, ela está expressa aqui por essa linha vermelha. Está vendo aqui? A linha vermelha mostra os reagentes. Tá? No caso eu tenho aqui inclusive a glicose como um exemplo de reagente. Para ela ser convertida em gás carbônico e água, ela precisa de uma energia muito grande para ser ativada. Por exemplo, a combustão. Eu posso fazer essa quebra aqui de gás carbônico e água a partir de glicose, a partir de qualquer substância orgânica, a partir da queima, da combustão. Então eu preciso de energia, eu preciso de uma energia de ignição, eu preciso de uma faísca, eu preciso de um calor inicial para conseguir fazer esse processo acontecer. Dentro das nossas células, esse processo acontece, claro que não é, presta atenção, não é igual à combustão. Presta atenção nisso, hein? Respiração não é igual combustão, beleza? Então você tem aqui o processo acontecendo, eu saio dos mesmos reagentes, chego nos mesmos produtos finais, mas eu tenho uma energia necessária para o processo acontecer muito menor. Portanto, ele acontece de maneira mais fácil e mais controlada, o que faz com que a gente possa, inclusive, aproveitar essa energia dentro do nosso organismo. Beleza? Vamos para o próximo tópico. Bom, é importante também, para finalizar essa nossa aula, entender a relação entre o metabolismo e a água, na verdade, a quantidade de água no interior da célula. Vamos lá. Tem uma relação direta entre os dois. Quanto maior a taxa metabólica de uma célula, maior deve ser o seu grau de hidratação ou quantidade de água no seu interior. Portanto, se você tem uma célula que perde água, a taxa metabólica vai cair. Tá? Essa relação é direta. Quanto mais água, maior a taxa metabólica. É claro que existe um limite para isso. Se uma célula que tem um teor de água de 70% no seu estado normal, você aumentar demais essa quantidade de água, você vai diluir o conteúdo do citoplasma e vai fazer com que as enzimas fiquem distantes dos reagentes. E aí as reações vão ficar mais lentas. Então também você não pode ter uma quantidade de água muito acima daquela que é o normal da célula, tá? A quantidade de água na célula tem que ser estável. A célula não pode ter nenhum pico de água, nenhuma queda na quantidade de água. Ela tem que se manter constante. Então, como é que você vai lidar com isso? Cada tecido vai ter sua taxa metabólica própria, específica. E você pode saber essa taxa metabólica a partir da quantidade de água. Tá? Então, células com maior teor de água apresentarão maior taxa metabólica. Eu posso transferir isso para tecidos. Então, por exemplo, tecido muscular tem mais água que o tecido ósseo. Qual que é a inferência que eu posso fazer? O tecido muscular tem uma taxa metabólica mais alta que o tecido ósseo. Célula nervosa tem mais água que célula epidérmica.
Qual que é a consequência que você pode tirar disso? A inferência que você faz. Célula nervosa, célula do sistema nervoso, gasta mais energia do que célula epitelial, célula de revestimento da pele. Certo? Então vamos ver mais um pouquinho aqui um exercício que trouxe essa situação, exatamente o que eu estava tentando ilustrar agora. Então ele traz aqui uma tabela com a quantidade de água de diferentes órgãos, portanto, diferentes células, diferentes tecidos que o compõem. Então aqui, ó, os dentes 10% de água, na verdade, se fizer uma média geral aí do esmalte, da dentina, da polpa, ele deve estar fazendo essa média, mas a dentina é o tecido que tem menos água dentro no corpo humano. 50% nos ossos, 60% nos rins, 80% nos músculos, 85% no encéfalo. Se você considerar essa relação aqui, ó, de água, quanto mais alta a taxa de água, mais alta a taxa metabólica, portanto, qual desses órgãos deve apresentar maior taxa metabólica? Tá? O encéfalo. Com certeza está aqui, ó, no encéfalo. Beleza. Então, se o encéfalo vai ter a maior quantidade de água aí entre esses tecidos, ele também vai ter a maior taxa metabólica, ok? Então, se a taxa metabólica é alta, significa, na verdade, que ele está tendo um consumo alto de energia. É o que está perguntando aqui, ó. Dessa forma, levando em consideração apenas os órgãos listados na tabela, tá? Ele dá esse limite aqui. Não interessa o que você sabe de outros órgãos, interessa o que está no enunciado. É esperado que seja observado maior consumo de oxigênio. Maior consumo de oxigênio aqui está sendo utilizado como sinônimo de maior taxa metabólica. Portanto, vai ser o encéfalo na alternativa E. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar então aqui na nossa aula e só reforçar marcando aqui a alternativa E como a resposta correta. Bom, para finalizar agora sobre a relação de metabolismo e teor de hidratação, quantidade de água na célula. É importante dizer que quanto mais idoso um organismo, menor o conteúdo médio de água em suas células. Então eu também posso fazer uma segunda inferência, né? Quanto maior a idade, menor a taxa metabólica. Isso fica meio óbvio quando você pensa em um bebê que está em crescimento e um idoso que já está na senescência, já está no final da vida. Olha só, o bebê ele tem que produzir muita matéria, ele tem que produzir muitos tecidos, ele tem que crescer. Então imagina só, ele é um organismo pequeno, ali com 60, 70, 80 centímetros, vai ficar com 1,5 m, 1,80 m, 2 metros, dependendo do indivíduo, né? 2 metros é grande pra caramba, né? Mas ele vai crescer, vai no mínimo dobrar, vai mais do que dobrar de tamanho. Se ele nasce com 60 centímetros, ele tiver mais de 1,5 m, ele mais que dobrou de tamanho. Então imagina a quantidade de matéria orgânica que ele tem que produzir, quantidade de proteína que ele tem que produzir, quantidade de gordura que ele tem que produzir, quantidade de pele, de cabelo, de tudo isso que ele tem que produzir ao longo da vida dele. Ou seja, a taxa metabólica vai ser alta. Agora, o indivíduo quando vai ficando mais velho, ele vai perdendo essa capacidade de produzir tecidos. Ele vai perdendo a capacidade de renovar o colágeno da pele, ele vai perdendo a capacidade de produzir pigmentos para os pelos, né? vai ficando tudo branco, ele vai perdendo a capacidade de sintetizar massa muscular e conforme vai ficando mais velho, isso vai ficando cada vez mais lento. Né? Então você pensa assim, por que um idoso pode sofrer mais com uma infecção viral? Porque ele tem menor capacidade de regeneração, ele tem menor capacidade de resposta imunológica, ele tem menor capacidade de produção de anticorpos, tudo porque ele tem uma menor taxa metabólica. E essa menor taxa metabólica tem a ver com a hidratação, com o teor de água das células. Adianta o idoso beber bastante água para recuperar essa água? Não, é bom que ele beba bastante água, mas não vai melhorar. Isso é uma característica biológica, uma característica intrínseca ao organismo. Então, essa figura aqui, ela demonstra bem essa situação. O bebezinho lá com 80% de água, né? Isso 70% na juventude, aí, os jovens, né? Com 70%. Os adultos, muitos adultos acham que ainda são jovens, né? Mas já estão perdendo aí a água. E depois, como idoso, ele vai perdendo água. Isso é uma figura esquemática, os valores aqui são aproximados, obviamente, tá? Isso não é uma norma, mas você tem aí uma curva muito próxima da realidade. E essa imagem está disponível aqui nesse link, quem quiser pesquisar, dar uma procurada nesse tema aí. Bom,
Esses foram os conceitos básicos do metabolismo que a gente estudou. Nós vamos daqui a pouquinho, você vai ver no próximo vídeo, uma aula sobre fermentação e você vai precisar desses conceitos iniciais aqui. Eu fico à disposição para dúvidas, você pode usar o comentário, o espaço de comentário tem aqui, ou a atividade que eu postei lá no nosso portal. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Fui.